eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades que eu deixei na aula passada, ok? Vou iniciar pelo livro didático na página 263. Sobre o sujeito, copie o esquema a seguir no caderno e compare as duas orações. Então, eu tenho a oração A e a oração B. Na oração A, eu tenho os maus exemplos são contagiosos. Eu tenho o verbo são, que é um verbo de ligação, e logo após o meu verbo são, eu tenho o quê? Um predicado, nominal e o predicativo do sujeito. Lembrem-se que quando eu tenho verbo de ligação, o meu complemento vai ser um predicativo do sujeito e o meu sujeito, os maus exemplos. Na oração B eu tenho a seguinte frase: pequenos delitos causam danos à sociedade. Então eu tenho o meu verbo causam, que é um verbo de ação, predicado causam danos à sociedade, que vai ser um predicado verbal porque eu tenho um verbo de ação, e sujeito pequenos delitos. Então, escreva em seu caderno em qual oração o predicado informa uma ação do sujeito, como eu já havia falado, oração B. O predicado informa uma qualidade do sujeito, oração A, ok? Por que uma qualidade? Porque eu tenho um verbo de ligação, lembrem-se disso, tá? Então, quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho uma qualidade, um modo de ser, uma característica do sujeito, ok? E o verbo só vai fazer o papel o quê? De ligar o meu sujeito ao predicar, a qualidade ou o modo de ser ou a característica do predicado, ok? Porque o verbo também entra no predicado. Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o predicado informa uma ação do sujeito e em qual delas o predicado informa uma qualidade do sujeito. Então, quando indica ação, eu tenho um verbo de ação, uma qualidade, eu tenho um verbo de ligação. A. Um grupo de adolescentes furou uma enorme fila à minha frente. O predicado informa uma ação do sujeito, porque furou o quê? Uma fila. Então furar é o quê? Um verbo de ação. Então, neste caso aí, eu tenho até um predicado verbal. Pequenos delitos são transgressões leves. O predicado informa uma qualidade do sujeito. Eu tenho um verbo de ligação, são, ok? Então, transgressões leves aí seria o quê? Um complemento do meu sujeito, pequenos delitos, não é isso? E quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o quê? Predicativo do sujeito, bom? Então, o predicado informa uma qualidade do sujeito. A seguir, veja mais detalhes do predicado verbal. Então, eu já expliquei, a questão do predicado verbal, então eu vou continuar fazendo a correção e explicando ao mesmo tempo. Leia os quadrinhos reproduzidos a seguir e responda as questões. Nenê, nenê já anda. Nenê já fala. Aí fala do, nenê já faz desenho. Quem parece? Sei lá. No caderno, responda. Quem está falando sobre as habilidades do nenê? Um personagem fora da cena, porque nós não estamos vendo esse personagem. Provavelmente uma mãe, um pai, um tio, Provavelmente, mas aí é só você se você tiver colocado um personagem fora da cena, uma pessoa que não está na cena, correto. A andorinha Lola parece querer também mostrar suas habilidades perto do neném. Como ela faz isso? A Lola voa e canta. Qual é a provável razão de Lola ter respondido que não sabe sobre quem é o desenho feito pelo nenê? Lola talvez nunca tenha se visto num desenho e diz não saber. Ou então quer ignorar as habilidades do nenê. Bom? Compare as frases ditas sobre o nenê. Por que não coloca neném, Nenê. Nenê já anda, nenê já fala, nenê faz desenho. Qual é o sujeito dessas frases? Então, o sujeito é quem? O tempo todo está falando de quem? Nenê, tá bom? Assinale a alternativa correta sobre a que indicam os verbos dessas frases. Então, eu tenho 3 ali, você teria que indicar qual? A ação do sujeito, porque, olha, ela fala, ela anda, ela desenha. Tudo isso é o quê? Esses verbos designam o quê? Ação. Bom, não estado, porque não são verbos de ligação, ok? Então, ação, ela está fazendo alguma coisa. Então, a ação do sujeito e não característica, porque se fosse característica também seria verbo de ligação. Nas frases 1 e 2, não há um complemento para o verbo.
Qual é o complemento do verbo na frase 2? Copie esse verbo e o termo que o complementou. Então, o verbo, a forma verbal, faz. Forma verbal é a mesma coisa do verbo, ok? Faz. Complemento do verbo, desenho. Na frase 1 e 2, as formas verbais anda e fala expressam ações, ideias significativas sobre o sujeito e não precisam de complementos para dar o sentido completo. Dizemos que se trata de verbos intransitivos. Foi o que eu expliquei para vocês. Lembram? Quando eu tenho um verbo que dá o sentido completo, ele chama de intransitível, ou seja, que não é transitável. Bom, na frase 3, a forma verbal faz expressa a ação do sujeito, mas faz necessário um complemento, desenho, para que tivesse sentido completo. Por precisar de complemento, trata-se de um verbo transitivo. Transitivo é uma palavra que vem de transitar. Foi o que eu disse. Passar, andar, percorrer. Eu dei até o exemplo da sala de aula, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu estivesse andando entre vocês, eu estou fazendo o quê? Eu estou transitando, tá? Então, o verbo transitivo ele vai precisar de um complemento. O intransitivo, não. E o de ligação, eu vou ter o complemento que se chama predicativo do sujeito e ponto final. Somente isso, tá? Então, complementos verbais. Leia a tira reproduzida a seguir e responda as questões no caderno. Eu lhe dei pó de asa de morcego e óleo de lagarto 2 vezes ao dia. Corte o óleo de lagarto. Por que foi pedido que se cortasse o óleo do lagarto que Elga, mulher de H, deu a ele? Então, por quê? Ele começou a agir como um lagarto, capturando insetos com a língua, como mostra no quadrinho 2. Releia a fala de Elga e observe como ela foi construída. Eu lhe dei pó de asa de morcego e o óleo de lagarto 2 vezes ao dia. Indique o sujeito. Muito simples. Lembra que quando eu tenho pronomes pessoais, o caso reto, eles sempre vão ser o meu sujeito, tá? Isso aí já fica até fácil para vocês um macete. Toda vez que eu tiver eu, nós, ele, sempre vai ser o meu sujeito. Tu, vós, que é pouco usado. O predicado, tudo o que resta, não é isso? Tudo que sobra. Lhe dei pó de asa de morcego e o óleo de lagarto 2 vezes ao dia. Responda, o verbo dessa oração é de ação ou de ligação? Por quê? Então, vamos identificar o verbo. Dei, não é isso? Deixa eu ver se tem mais algum. É um verbo de ação, tá? Por quê? Que, dei, quem dá alguma coisa a alguém. Então, ele está o quê? Praticando a ação, tá? Qual é o papel da parte destacada com cor? Completar o sentido da forma verbal dei. Porque aqui está um pouco claro, mas dá para perceber que o eu e o dei, eles estão grafados de preto, não é isso? E o lhe e o restante da frase de vermelho, tá? Para mim é um vermelho. Então, qual é o papel da parte destacada com cor, que é a parte do vermelho? Complementar o sentido da forma verbal dei, tá bom? Observe, então, o que ele faz aqui o livro? Lembra que eu pedi para vocês lerem? Falei, leia porque eu tirei esse conteúdo de outro livro, mas o livro de vocês também traz esse conteúdo, e como ele é um conteúdo, assim, pela primeira vez que nós estamos tendo contato, é um pouco mais complicado, complexo, e eu pedi para vocês darem uma lida também, não é verdade? No que traz o livro de vocês, porque o que eu falei são exemplos diferentes, conteúdo diferente, né? Então, aqui ele vai falar a mesma coisa que eu já havia explicado a vocês. Então, olha lá, ele fala eu dei. Aí fala o lhe, né? Que dei a alguém, quem dá alguma coisa a alguém. Então, deu o quê? Pó de asa de morcego. Deu alguma coisa, não é verdade? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, quando eu tenho a forma verbal dei, ele no caso, ele precisou de 2 complementos para ter sentido completo. Lembra que eu falei, quando eu tenho um verbo que não tem sentido completo, eu tenho que dar esse complemento a ele, senão a minha frase fica incorreta, incompleta. Portanto, trata-se de um verbo transitivo, tá? Esses complementos são chamados de objetos. Então, eu tenho 2, não é isso? O objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto geralmente vem o quê? Sem preposição. Eles são ligados ao verbo sem preposição. Eu tenho o objeto direto preposicional que nós não vamos ver agora. Então, agora, neste momento,
Eu quero que vocês entendam sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, ou seja, objeto direto e objeto indireto. E quando eu tenho os dois complementos numa mesma frase. O que é um verbo de ligação e um verbo intransitivo, só, por enquanto, tá bom? Então, corte o óleo de lagarto. Então, o que eu tenho? Um complemento verbal que se chama objeto direto. Por quê? Porque quem corta, corta alguma coisa. Eu não preciso de uma preposição para a minha frase ter sentido completo. Então, o verbo cortar precisou de complemento. Corte alguma coisa. Esse corte alguma coisa se chama objeto direto. Logo, eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Então, o objeto direto é o complemento verbal que se liga ao verbo sem preposição. Com preposição, ele vai chamar o quê? Objeto indireto. É o complemento verbal que se liga ao verbo por meio de preposição. Então, ele tem a frase: H precisa de óleo de lagarto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse de alguma coisa, que no caso aqui é óleo de lagarto, vai ser o quê? O objeto indireto, que é o meu complemento verbal. E aqui, ó, eu tenho a minha preposição. Então, o que me leva a dizer que eu tenho um objeto indireto e eu tenho um verbo transitivo indireto. Agora, olha essa frase. O governo construirá novos reservatórios de água. Então, eu tenho um complemento verbal. Ele construirá o quê? Novos reservatórios de água. Então, eu tenho como complemento objeto indireto, objeto direto. Então, aqui, ó, o verbo construir precisou de complemento. O governo construirá alguma coisa. Quem constrói, constrói alguma coisa, sem preposição. A escola necessita de áreas de lazer. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Complemento, então, de áreas de lazer. Objeto indireto. A minha preposição de. O verbo necessitar precisou de complemento. Tá? Então, objeto indireto. Agora, quando eu digo o exército distribuiu água para os desabrigados, o que eu tenho? Um objeto direto e um objeto indireto. Por quê? Porque num primeiro momento eu fiz um complemento do verbo sem preposição, objeto direto. Num segundo momento eu fiz o complemento do verbo com preposição, objeto indireto. Então, neste caso, eu tenho os dois. E como que eu chamo então meu verbo? Verbo transitivo direto e indireto. Ou vocês também podem ver em alguma gramática, em algum livro, verbo bitransitivo, tá? Que quer dizer, são os dois, o direto e o indireto, tá? Então, o verbo distribuir precisou de dois complementos. O exército distribuiu alguma coisa para alguém. Então, quem distribui, distribui alguma coisa para alguém. Ele fez os dois complementos. Eu poderia só falar assim, o exército distribuiu água, ponto final. Sentido completo, verbo transitivo direto, objeto direto, água. Só que ele falou a frase inteira, tá? O exército distribuiu água e ele falou para quem? Para os desabrigados. Então, aqui eu tenho verbo transitivo direto e indireto, que eu tenho a preposição para e tenho os dois complementos, objeto indireto e objeto direto, ok? Então, vamos completar o quadro. Como que fica? Tipos de predicado. Nominal, eu tenho o verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, que relaciona uma característica ou um estado do sujeito, eu vou ter o quê? Predicativo do sujeito como complemento. Já o predicado, né, verbal, ele vai ter alguns outros complementos diferentes do predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ação, ou um verbo que é significativo. Então, eu tenho os intransitivos, que não precisam de complemento, e eu tenho o transitivo direto e o indireto. O transitivo direto, que ele fala, não precisa de complemento. Não, o intransitivo não precisa de complemento. E o transitivo precisa de complemento. E o transitivo tem transitivo direto e o transitivo indireto, ou os dois, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou bitransitivos, ok? Então, vamos a essas atividades aqui. Leia a tira produzida a seguir, depois responda as questões no caderno. Por que ele está usando todas essas boias? Ele é um bom nadador. O Zé prefere dormir do que nadar. Porque o personagem se espantou ao ver o recruta Zero usando boias? Simples, né? Porque ele é um bom nadador, como fala no primeiro quadrinho. Copie as frases a seguir no caderno e complete as partes dos esquemas substituindo o sinal quadrado pelo nome das funções de cada um dos elementos. Então, eu tenho aqui, ó, por que ele está usando todas essas boias?
o meu verbo está usando. É um verbo que transitivo, né? Verbo de ação. Então, eu vou explicar isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, predicado, sujeito, predicado verbal, complemento, tá? Por que é um verbo transitivo e não um verbo de ligação? Porque eu tenho o estar aqui, geralmente o estar é um verbo de ligação. Lembra que eu falei com você? Ser, estar, permanecer. Só que por quê? Porque aqui eu tenho uma locução verbal. Lembra quando eu tenho dois verbos juntos? Uma locução verbal. E sempre o segundo verbo vai ser o meu verbo principal. Então, quando eu tenho uma locução verbal, eu vou olhar sempre o segundo verbo. O segundo verbo é a ação, tá? Então, significativo. Então, o que acontece? Eu tenho um verbo, logo eu tenho um verbo transitivo, ok? Que indica o quê? Uma ação. Eu nunca olho o primeiro verbo, porque se eu olhar o primeiro verbo, eu vou colocar eu vou colocar um verbo aqui de ligação e não verbo transitivo, entenderam? Entenderam por quê? Eu tenho uma locução verbal, por isso que é um verbo transitivo e não um verbo de ligação. Eu não olho o primeiro verbo quando eu tenho uma locução verbal. Eu olho o segundo porque é o segundo que é o meu verbo principal. Tá bom? Então, se tiver uma frase igual essa, está usando, está fazendo alguma coisa, é uma ação e não um verbo de ligação, ok? Então, aqui, ó, ele será o meu sujeito, predicado, porque todas essas boias também predicado, designado, predicado verbal, por quê? Porque eu tenho um verbo de ação, tá bom? Então, aqui é um complemento, tá bom? Ele agora olha a diferença, ele é um bom nadador. O aqui vai ser o quê? Verbo de ligação. Tá? Ele é o meu sujeito, então eu tenho predicado nominal quando eu tenho verbo de ação. E o meu complemento vai ser sempre o quê? Predicativo do sujeito, ok? Lê novamente a tirinha. A comida está um horror. Chame o gerente aqui. Isso aí. Quem quer falar comigo é ele. O que mudou o comportamento de H e seu amigo, claro, né, que foi o tamanho do gerente que veio atendê-los. Ficaram com medo, né? Aqui é a mesma coisa, você vai copiar e substituir o quadrado. Então, vamos ver. A comida está um horror. Agora sim, o verbo está sozinho. Então, neste caso, eu tenho sim um verbo de ligação. O sujeito, a comida, então eu tenho um predicado nominal. Quando eu tenho um predicado nominal, eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. Ok? Entenderam? Quando locução verbal, eu olho o segundo verbo e não o primeiro. Tá? Agora, o está ali está sozinho. Então, é um verbo de ligação. Leia a frase abaixo e responda as questões a seguir. Repare que o sujeito está subtendido. Você. Chame o gerente aqui. Né? Você. Chame o gerente aqui. Qual é o tipo de sujeito dessa oração? Sujeito subentendido. Ele já falou aqui em cima. Ó. Ele já falou aqui em cima. Repare que o sujeito está subentendido. Então, qual é o sujeito? Sujeito subentendido, você. Transcreva no caderno o predicado. Chame o gerente aqui. O predicado é toda a oração, já que o sujeito não está na minha frase, sim subentendido. Né? Ele está implícito e não dentro, como a gente pode perceber aqui, o você não está aqui. Então, tudo isso é o predicado. Qual é o verbo e qual é o seu complemento? A forma verbal ou verbo é chame. Complemento o gerente. Chame quem? O gerente. Ok? Qual é o tipo de predicado dessa oração? O predicado é verbal, porque eu tenho um verbo de ação, chamar. Das frases a seguir, assinale apenas que tiverem complemento para o verbo, grifando-os. Então, eu tenho... aqui eu tenho um verbo de ligação, eu não vou fazer isso. Por falta de água, surpreenderam as aulas. Suspenderam, não surpreenderam. Suspenderam a aula. Então, a letra B vai ser a primeira. Qual que é o complemento do meu verbo? As aulas. Pessoas estão economizando mais água. Neste caso aqui, eu tenho aqui, ó, estão economizando, uma locução verbal. Então, o que eu olho? O meu segundo verbo, tá bom? Não o primeiro, porque eu tenho uma locução verbal. O segundo, que é o importante, né? Digamos assim, o central aqui, o centro da minha locução verbal. Então, complemento, mais água. Estão economizando o quê? Mais água. As cidades precisam de mais reservatórios. Então, qual que é o complemento do verbo precisar? Quem precisa de alguma coisa? De mais reservatórios. Governo dará desconto a quem economizar. Qual que está complementando o meu verbo dará? Desconto a quem precisar. Né? O que ele dará? Desconto a quem precisar. A quem economizar, desculpa. A quem economizar. Ok? Então, somente a letra A e a letra C
que vocês não deveriam fazer esse complemento e marcar, tá bom? Porque está pedindo para grifar esses complementos. Na 4, no caderno, copie as frases e indique o tipo de verbo que há nelas. A seguir, classifique se é nominal ou verbal. Então, vamos lá. Alguns pequenos delitos diminuem a qualidade de vida. Diminui é o verbo, não é isso? Aqui, ó, diminui. E o predicado verbal, porque eu tenho um verbo transitivo, um verbo de ação ou significativo. Algumas ações foram fruto da necessidade imediata. Então, foram é o meu verbo e ele é um verbo de quê? De ligação. Logo, eu tenho um predicado nominal, um predicativo de sujeito, não precisava colocar aqui. Muitos adolescentes saíram antes do fim do espetáculo. Saíram, verbo intransitivo. Quem sai, sai. Ele saiu. Eu não preciso complementar a frase porque tem sentido completo. Então, predicado verbal também. O vizinho vendeu. Eu só vou ter nominal, turma, quando eu tiver verbo de ligação, tá? O vizinho vendeu sua cobertura no Rio com uma vista espetacular. Vendeu, verbo transitivo, predicado verbal. Vender, verbo de ação. Os compradores da casa ficaram prejudicados com a construção de um arranha-céu. Ficaram, verbo de ligação, predicado nominal. Agora eu vou fazer a correção do caderno de atividades de vocês. Então, aqui eu tenho um esquema para relembrar esses tipos de predicado aos quais nós estudamos. Nominal, predicativo de sujeito, verbo de ligação, verbal, significativo, de ação, intransitivo não precisa de complemento, transitivo precisa de complemento. Então vamos lá. Leia a sinopse do filme O Pequeno Quinquim, de Bruno Dumont, de 2014. O capitão de polícia Wendell investiga a descoberta de uma vaca morta dentro de um galpão. O galpão era alemão e estava abandonado desde a Segunda Guerra Mundial. O pequeno Quinquim é um menino esperto, segundo o capitão, e parece interessado na história, mas ele só cria confusão. Esse filme é divertido e inteligente. Releia essa frase da sinopse e observe a análise dos termos. Então, eu tenho o capitão de polícia Wendell que investiga a descoberta de uma vaca morta dentro de um galpão. Então, ele coloca aqui para nós o meu verbo de ação, investigar, o sujeito, né, que é todo esse aqui, tá, turma? E o predicado verbal logo que eu tenho um verbo de ação. Então, eu tenho um predicado verbal. Releia a frase a seguir e classifique os verbos e os predicados correspondentes. Para isso, preencha os espaços com os itens abaixo adequadamente. Então, eu tenho verbo significativo, predicado verbal, verbo de ligação, predicado nominal. Então, isso que vocês terem que complementar. O galpão era alemão e estava abandonado desde a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho um sujeito que já vem escrito. Era vai ser o quê? Verbo de ligação. Alemão, então, vai ser o quê? O predicado nominal, não é isso? Aqui, ó, estava, eu tenho outro verbo de ligação, que vem do verbo estar. E tudo isso aqui, predicado nominal. Era isso que era para fazer, ok? Se você teve dúvida ou errou, olhe e faça as correções necessárias. Ok? Releia o trecho a seguir. Observe que nele o pequeno Quinquim é o sujeito das orações. Sublinhe os verbos e indique se são transitivos ou de ligação. Então, vamos lá. Transitivos precisa de complemento, de ligação não. O pequeno Quinquim é um menino esperto. Segue o capitão e parece interessado na história. Então, eu tenho o verbo é, que é um verbo de ligação. Eu tenho o verbo segue, que é um verbo transitivo. Tá? E eu tenho o verbo parece, que é um verbo de ligação. É de ligação, segue, quem segue alguém ou alguma coisa, a ação. E parece de ligação também. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, lembram, andar no sentido figurado, tudo de ligação. Na frase, esse filme é divertido e inteligente, escolha a alternativa que indica qual é a função das palavras destacadas. Então, são atributos do filme, né? O filme é o quê? Divertido e inteligente. São predicativos do sujeito. Por quê? Porque eu tenho o verbo que é meu verbo de ligação. Logo, eu tenho o quê? Como complemento, predicativos do sujeito. Complete as frases a seguir com um predicativo, produzindo breve sinopse para os filmes dos cartazes. Bob Esponja, um herói fora d'água. Eu nunca assisti esse filme. Não sei se é bom. E esse eu já assisti, Terremoto, a Falha de San Andreas.
Eu já assisti esse filme, ele é bacana, passa bastante na TV, acho que já passou até no canal 12, se eu não me engano. Então vocês teriam que fazer uma sinopse, um complemento aqui. Ele já deu o início da frase. Olha, o filme Bob Esponja, um herói fora d'água está. Então, você poderia colocar qualquer coisa usando a sua criatividade e imaginação. Por exemplo, o filme Bob Esponja está chegando aos cinemas e irá fazer muito sucesso entre as crianças, adultos também, digamos assim. Tá vendo? É um exemplo, tá? Que eu estou inventando aqui agora. Com certeza você fez o seu, né? O assunto desse filme é super interessante, pois é um filme que fala sobre algo que pode vir a acontecer há alguns anos. Exemplo, tá? Que Deus abençoe que não aconteça. Mas, exemplo, ok? Então, vocês vão usar o quê? A criatividade. Com certeza vocês já usaram a criatividade. 3. Vamos falar de nariz. Leia o quadro abaixo. Nossa, então ele fala sobre o vestíbulo nasal, isso vocês têm ciências, não sei se já estudaram. Região olfatória, septo, muco, pelos, conchas nasais. E ele fala o que é cada um, tá? Não vou ler e vou fazer a atividade embaixo, porque ele detalha apenas o que fala cada um e com certeza você já fez, já leu. Escreva o nome de cada uma das partes do nariz procurando não consultar o quadro. Então, primeiro você teria que ler e depois tentar fazer. Claro, se você não conseguisse, você poderia consultar o quadro. Filtra o ar que respiramos, os pelos. Aquecem o ar, conchas nasais. Nome dado a cada um dos buraquinhos do nariz, vestíbulo nasal. Agarra vírus e bactérias, o muco. Por isso que quando nós gripamos sai tanto, né, muco, né, secreção nasal. Divide o nariz em duas cavidades, septo. Por meio dela identificamos os cheiros, a região olfatória. Claro, se não soubesse, poderia consultar. Agora que ele pede, identifica e sublinhe os verbos das frases dos itens A e B. Depois complete as informações conforme o exemplo quadro. Então vamos lá, a região olfatória tem milhares de terminações nervosas. Sujeito, a região olfatória. Verbo tem, predicado tem milhares de terminações nervosas. Tipo de verbo transitivo, tipo de predicado verbal. Predicativo de sujeito não há. O ar entra pelos vestíbulos e segue. Sujeito, o ar. Verbo entra e segue. Predicado entra pelos vestíbulos, segue. Tipo de verbo intransitivos. Tipo do predicado verbal, os dois. E predicativo do sujeito não há. Então você teria que fazer a mesma coisa do que está como exemplo acima, ok? Olhando a frase e designando cada parte que está pedindo da frase. Você vai ter que partir essa frase várias vezes, falando qual que é o sujeito, qual que é o verbo ou os verbos, porque aqui no caso eu tenho dois, tá? Quando eu falo que eu tenho verbo intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento. Quando eu digo assim, ó, ele entra, ele entrou, tá? Eu não preciso falar onde ele entrou para ter sentido. Ele seguiu, não preciso falar o que para ter sentido, tá? Só se eu quiser, porque tem sentido. Então, eu tenho verbos intransitivos que não precisam de complemento. Então, eu tenho o tipo verbal, de predicado os dois, e não existe predicativo de sujeito porque eu não tenho verbo de ligação. Agora, olha a segunda. A gente identifica os cheiros por meio dessas terminações. Sujeito, agente, verbo, identifica, predicado, identifica os cheiros por meio dessas terminações. Tipo de verbo transitivo, porque precisa de complemento. E qual que é o complemento? Verbal, tipo de predicado verbal. Predicativo de sujeito não há, porque eu não tenho verbo de ligação, ok? Então, quando eu falo agente, isso é predicado? Sim, está identificando alguém, agente, ok? Ou seja, pode ser qualquer pessoa, nós ou ele, ok? Então, é um sujeito sim, tá? Bom, turma, foi longa aí a correção, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham entendido e nós iremos fazer mais atividades sobre, mais pra frente, predicado, verbal, nominal, para vocês entenderem melhor, tá bom? Lembrem-se, juntos no caminho certo.